Pergunte ao caseiro. Caseirão, bem-vindo, tudo bem? Salve, caseiro! Tudo bem, meninos? Bom dia a todos. Prazer, uma honra estar aqui com você, Dri. Bom dia a você. Extensivo aí a todos, Rovai, Caramelo, Lucão, Felipe, bom dia. E bom dia à querida comunidade que está sempre aí conosco aí, né, de manhã. Então, bom dia. Vamos lá, Dri, nós não temos um minuto de sossego no país, né? Parece que notícia não está faltando trabalho para vocês. É. E nem para os infectologistas, viu? Também não está faltando trabalho, né? Eu fiquei sabendo que até você está com Covid, caseira, é isso mesmo? Cara, eu peguei Covid, inacreditável. Eu fiquei meio... na verdade, é inacreditável. Covid está circulando em alta intensidade, em alta. Essa cepa Ômicron, ela é muito transmissível, né? Eu vi uma reportagem esses dias aqui na cidade, inacreditável. Os casos de gripe. Não tem gripe. Indivíduo com sintoma respiratório, até provar contrário, tem que testar para Covid e descartar Covid, não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Então, muitas pessoas com sintomas respiratórios, eu falo, tem que ser testado para Covid inicialmente. Então, nesse momento da história aqui, se você tiver febre associada a qualquer outro sintoma, e sintomas respiratórios, e essa cepa Ômicron, ela tem dado muita dor de garganta e muita coriza e congestão nasal, diferente daquele SARS-CoV do começo da pandemia, que dava um quadro importante pulmonar. Essa cepa não, ela dá congestão nasal, viu? Estou com a voz anasalada, né? Então, incrível, eu fiquei com o nariz completamente entupido, com muita coriza, essa é a característica. Então, é importante, sintoma respiratório, pense em Covid. Se tiver febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, dor retroocular, dengue. É esse o menu das doenças que nós temos aqui no dia 1º de março, né, no nosso país, viu, Dre? O caseiro, mas assim, é impressionante como a gente vê no nossa círculo aí de pessoas que a gente tem contato, como tem muita gente realmente pegando a Covid. E o que as pessoas devem fazer? Quem está com as vacinas em dia não precisa se preocupar. É hora de pensar em usar máscara em locais fechados? O que você recomenda? Então, eu acho que a gente também está tendo um pouco de um reflexo, de alguma maneira, do carnaval, daquele movimento do carnaval. Uma observação muito interessante, você sabe que, por exemplo, eu estava com Covid, eu dei plantão no sábado, eu estava completamente bem. Na madrugada, olha que interessante, do sábado para domingo eu comecei a passar mal, dormi pessimamente, com coriza e tal. Testei no domingo, né? Domingo agora, positivo. Aí positivo. A Paula, minha mulher, começou a ficar meio ruim na quarta-feira. Quarta-feira ela testou, quinta-feira, Covid. A Mariana, minha filha, que está o tempo inteiro aqui e tal, que está na faculdade o dia inteiro, já testamos 2 vezes e deu negativo, né? Ela tomou 5 doses da vacina, está fazendo faculdade de medicina, adora lá a vacina, não pegou. Então, a gente vê que, na verdade, conforme aumenta a idade, os anticorpos decaem muito mais rapidamente. Então, né, o risco de você se contaminar é alto. Felizmente, para quem está vacinado, as formas graves não têm ocorrido. Agora, esse vírus está circulando sim. O que a gente pode fazer? É hidratação e sintomático. Dipirona, paracetamol, nunca tome AS. Esse é um recado. AS é um antiagregante plaquetário. Toma AS quem tem cardiopatia, coronariopatia, né? Não é um remédio para febre, AS, aspirina, tá bom? Dipirona. Hidratação, muito líquido, é isso a fazer. E, obviamente, se isolar, para evitar de ampliar essa infecção para outras pessoas. Se tiver que sair, utilizar máscara. Mas eu acho que em situações de aglomeração, eu acho que a gente tem que reconsiderar, né, a manutenção da utilização de máscara. Que eu acho, hoje, nesse momento, isso não vai vingar. Veja, a gente tem dificuldade no hospital, de médico, de usarem máscara. As pessoas não gostam, é impressionante culturalmente, né? Mas eu acho que o grande caminho a gente vê isso muito nos asiáticos, né? Quando a gente viaja. Então, você tem sintoma respiratório, use máscara. Se tiver que sair, use máscara. Eu acho que essa é a grande orientação. E eu acho também que o Ministério
tem que pensar nisso de uma maneira importante, tem que disponibilizar mais testes rápidos, né? Esses testes rápidos são muito eficazes, né? E tem que ter nas policlínicas para as pessoas testarem e pensar, olha, estou diante de um caso e me isolar de uma forma adequada. Acho que esse é um recado importante, né? Caseirão, o meu filho Ernesto, que obviamente é uma homenagem a Ernesto Che Guevara, claro, né? Ninguém pensaria diferente, que ele tem 2 anos e meio e está na creche, convive com coleguinhas, e obviamente não vai usar máscara, porque é uma criança de 2 anos e meio. Que cuidados eu preciso ter com ele e as pessoas que têm filhos pequenos precisam ter? Então, essa é uma das grandes discussões, né? Porque o que ocorre é que, na verdade, quando você pega essas doenças respiratórias, e por isso que a gente fala tanto em vacina, fala tanto em adultos, na verdade, a vacina, eu acho que a gente nunca vai conseguir entender, porque há uma enorme dificuldade dos meus alunos que fazem medicina entender, né? Depois de muito tempo, você imagina, a vacina tem uma lógica coletiva. Acima da proteção individual, a vacina não te protege, ela protege, na verdade, as outras pessoas de uma maneira indireta. Então, por isso é importante de nós nos vacinarmos para proteger principalmente as crianças. As crianças têm indicação de vacinação, né? A partir de uma certa faixa etária, de 4 meses, tem que tomar essa vacina. Essa vacina foi incorporada no calendário vacinal brasileiro, a vacina do Covid para crianças, né? Então, é essa a lógica. Mas o mais importante disso tudo numa creche, por exemplo, que ficam crianças, acho que os funcionários têm que continuar e manter a utilização de máscara. Crianças que têm sintomas respiratórios não devem ficar numa creche, né? Esse é um grande problema, mas isso é o que nós temos que fazer, né? E nós, quanto adultos, além de se vacinar se tivermos sintoma respiratório, utilizar máscara, obviamente, no contato das crianças. Eu acho que esse é o grande caminho importante que a gente tem que seguir neste momento, viu? Ô, Caseiro, eu já tenho que tomar a vacina todo ano. Eu já tomei acho que umas 5 doses, não lembro agora. Eu já estou perdida. Quando que as pessoas têm que se vacinar? O que aconteceu é legal. Essa é uma grande questão que vale a pena a gente voltar. Né? O que o Ministério está dizendo é muito simples. Todo mundo que tem 3 doses vai ter que fazer uma vacina anualmente. Né? Então, você tomou o ano passado, com intervalo de 6 meses, você vai tomar a segunda, né? Você vai ter que tomar esse ano. Você não tomou vacina esse ano, você tomou ano passado. Então, esse ano você tem que tomar uma vacina de reforço. Tá certo? É essa a orientação. Alguns grupos de maior vulnerabilidade, você tem falado de profissionais de saúde, pessoas imunodeprimidas, devem tomar uma vacina a cada 6 meses. Então, a orientação neste momento é essa que eu estou dizendo para você. Quer dizer, o que a gente tem que fazer? A população em geral, todas as pessoas no geral, tem que tomar essa dose de vacina anualmente. E indivíduos vulneráveis, com comorbidades, profissionais de saúde, pessoas institucionalizadas, fazer uma dose a cada 6 meses. Essa é a indicação atual. Eu não sei se foi clara essa ideia aí. Então, todo ano, né, tem que tomar... Todo ano. Essa vacina, ela já foi incorporada no calendário vacinal brasileiro. Então, essa vacina, ela já faz parte do calendário vacinal brasileiro. Todas as pessoas, na verdade, né, têm que tomar essa vacina todos os anos. É simples assim. Então, nós vamos ter que, associado à vacina, por exemplo, que a gente toma todo ano, nunca discutimos, né, por exemplo, de gripe, que, aliás, vocês viram, vai ser adiantado para 15 de março, o Ministério vai adiantar para 15 de março, todo ano. Por quê? Esse vírus vai sofrendo mutação. E nesse processo de fazer mutação, a gente acaba perdendo aquela efetividade daqueles anticorpos. Então, essa é uma questão importante. A gente vai ter que, todo ano, tomar um reforço dessa vacina. E, certamente, do que vai acontecer a partir desse ano, a partir de março, maio, vão ser produzidas vacinas específicas para aquela cepa que está circulando. Então, nós vamos ter uma proteção específica para aquele vírus circulando. Então, essa é a situação que nós vamos ter neste momento, né?
Tem também uma epidemia aí, pelo menos muita gente, não sei se eu posso chamar de epidemia, de vírus influenza. E como é que a gente diferencia os sintomas do influenza e do Covid? Não, boa, eu acho que é isso aí. O que eu estou dizendo, influenza é a gripe. Há uma enorme confusão na sociedade que é natural. Na verdade, é assim, é o que eu estou dizendo para você. Classicamente, quando você tem sintomas respiratórios, você já dividia classicamente em dois grandes grupos. Gripe, que é causada pelo vírus influenza, que é um quadro grave. Gripe te derruba. Eu costumo dizer, quando o cara fala para você, eu estou gripado hoje, não está. Porque se ele tivesse gripado, ele estava de cama. Gripe, que é causada pelo vírus influenza, que nós tomamos vacina todo ano, é uma doença grave, dá sintomas sistêmicos, febre alta, uma dor no corpo infernal. Você fica pelo menos um dia na cama, né? O que é muito comum e praticamente circula todo ano, no verão, é o resfriado comum. Resfriado é quando você tem sintomas congestivos altos. Então, você fica com o nariz entupido, coriza, isso é resfriado. Não é viral. É viral. Tem um monte de vírus que causa isso. Rinovírus, adenovírus e o coronavírus agora. O coronavírus está cursando como um quadro mais de resfriado, né, com sintomas congestivos. É tudo vírus, né? Uma série de vírus. Saiba que o resfriado comum já era causado por um coronavírus, por um outro tipo de coronavírus que não esse SARS-CoV-2. Então, vê, sintomas congestivos altos, né? Nariz entupido, coriza, resfriado. Dentro dos quadros de resfriado, pensem em Covid. Gripe é uma doença grave causada pelo vírus influenza, aquele mesmo que, né, responsável pela epidemia lá espanhola, a gripe espanhola. Ele é o mesmo vírus de lá. Ele foi sofrendo mutações ao longo dos anos e continua circulando entre nós, né? E aí tem a vacina específica que a gente toma todo ano, porque esses anticorpos decaem muito rapidamente e o vírus muda. Por isso a gente tem que fazer um reforço anual. Então é importante essa distinção. Neste momento que a gente vive, né, nós estamos com alta circulação dessa cepa Ômicron. Se você tiver sintoma respiratório, primeira coisa é descartar Covid. É importante isso. Mas, de cara, beba bastante líquido, sintomático, e se tiver que fazer o exame, tiver que fazer alguma atividade fora, use máscara cirúrgica, que é uma proteção para você e para as outras pessoas também. É importante isso. Ô, Caseiro, você que trabalha em hospital, você tem visto pessoas com quadros graves chegarem ao hospital com quadros graves de Covid? Porque não. Eu lembro que antes você falava, quem chega é quem não tomou vacina. Não tem, viu, Dani? Não tem. Boa pergunta. Os últimos dois quadros que eu vi, eu trabalho no hospital de doença infecciosa, que é o Emílio Ribas, né, aqui da Baixada, tem o Emílio Ribas lá de São Paulo, onde eu fiquei parte da minha vida, e hoje existe o Emílio Ribas 2, da Baixada Santista, que é aqui no Guarujá, que é um hospital só de doença infecciosa. Nós não temos visto quadro de dengue. Os últimos dois que eu vi eram pessoas, claramente, um indivíduo acima de 70 anos que não tinha tomado a vacina e um que tinha tomado uma dose. Os quadros graves de Covid ainda existem, principalmente para aqueles indivíduos que não tomaram a vacina. É importante isso, importante a vacina. As pessoas falam, puta, para que tomar vacina se eu vou pegar Covid? Você pode pegar, mas você não vai fazer a forma grave. É importante as pessoas terem em mente a importância da vacina nesse sentido, né? O que a gente tem visto é um aumento de casos importante, né, de pessoas com dengue. Tem aumentado a internação de pessoas com dengue aqui da Baixada Santista, especificamente de duas cidades, né, que é especificamente aqui Bertioga e Guarujá. Mas no Brasil, alguns locais estão explodindo, né? Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, né, a doença, e Paraná, onde nós nunca tínhamos tido dengue, está explodindo a dengue nessas regiões que eu falei, que inclusive serão prioritárias para tomarem a vacina.
Eu fui procurar aqui em Santos e aí eu vi que não é endêmico ainda, né? Então não tem a vacina. A vacina aqui em São Paulo, ela está programada para a região do Alto Tietê ali, que é a região de Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, a região que está em alta atividade. Essa região será contemplada pela vacina. A gente pode depois falar um pouco disso, até essas regiões que serão contempladas, mas é isso aí. Não, eu te perguntar, que tem gente aqui no nosso chat perguntando muito sobre esses testes de farmácia, esses testes antígeno com Covid. Eles são confiáveis, Caseiro? Esses testes, muito bom. Eu vou mostrar aqui. Eu estou aqui trabalhando aqui numa aulinha que eu vou dar daqui a pouco. Esses testes são muito confiáveis. Olha, esse teste aqui foi o teste, só para as pessoas verem, ó, que eu fiz no primeiro dia. É um teste muito simples, ó, tá vendo? Eu estou marcando aqui, porque todo médico é xarope, eu já no primeiro dia, ó. Então tem o C, que é o controle T do teste, ó. Esse aqui foi no dia 25, tá vendo? Quando dá o C, tem que dar o C, que é controle. O T, eles são absurdamente sensíveis. No dia seguinte, ele deu positivo, ó. E esse aqui é o da minha filha, só para as pessoas verem a diferença, ó, que é negativo. Então você vê, ó, da Mariana, a gente testou, tá? O controle, tem que dar o controle. Controle é o Czinho, tá vendo? E o T do teste. Teste, esse aqui é negativo. Quando dá os dois risquinhos, ele é muito sensível. Eu fui no laboratório fazer um PCR e é absolutamente concordante. Quer dizer, esse exame é muito sensível e ele detecta o antígeno. Você faz no início dos sintomas. Eu fiz todo dia, desde sábado, está dando positivo. Hoje deu negativo. Praticamente deu uma... Então, normalmente você fica 5 dias positivo, que é o recomendado pelo Ministério, que você fique 5 dias afastado, né? Para voltar no 6º dia para as suas atividades. Que foi o que fez o nosso ministro da Economia, Fernando Haddad. No último dia que ele estava negativado, ele fechou a conferência aqui no Rio de Janeiro dos ministros da Economia. Isso aí. É super importante isso. A recomendação do Ministério é assim. Se você tem o teste, eu estou fazendo todo dia, eu sou xaropezão, estou fazendo todo dia até para documentar. Está aqui, ó, dia 25, 26, está vendo? Bonitinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Dia 26, dia 27, 25, 27, né? E no 6º dia ele negativou. O Ministério fala assim, se você tem o teste no 6º dia negativo, você está livre para... Se você não tem o teste, a partir do 7º dia, você está liberado para sair para as suas atividades. Não sei se foi claro isso, independente do teste. Então, se tiver o teste no 5º dia, você faz negativo, está liberado. Se você não tiver o testado, que a maioria das pessoas... Esse teste vende na farmácia, eu paguei R$26. É caro ainda. Certamente o Ministério tinha que ampliar essa distribuição para a população, né? Ele está disponível em todas as policlínicas, em todos os serviços de saúde, é super importante, né? A maneira correta de controlar é diagnosticar, né? É legal isso. Olha só, tem um monte de perguntas aqui, então deixa eu agradecer o Rogério Anitablian, que manda um abraço para o Caseiro. Beijo, obrigada, Rogério. E tem várias perguntas dos membros aqui da comunidade. A Anice Souza manda um super sticker, obrigada, Anice. O Vicente Jouclas, ele fala, só dá briguinha e brigona no mundo. Que hora o Brasil vai poder começar a funcionar? Já tem engenheiros sem concurso ganhando 1.400 por mês. Pode um negócio desse? Pois é, né, Vicente? E vou agradecer ele que está chegando de membro aqui. Muito bem-vindo. E a Graça, um beijo para a querida Graça, que diz, Doutor Caseiro 2024, querido e grande Graça. Sem anistia. Muito obrigada, Graça. Um beijo, Graça. Um beijo, e, querido. olha só, saiu uma notícia hoje também de que teve um caso no Rio de Janeiro de febre Oropuche. E aí já está todo mundo falando na febre Oropuche. Então, eu queria saber, Caseiro, o que é isso? Bom, nós estamos ferrados, pelo visto, né? Na verdade, Oropuche é um vírus que está num grupo de doenças chamados arboviroses. Arbovírus, o nome é um acróstico, quer dizer, arbo é artrópode, borne vírus.
vírus que são transmitidos por artrópodes, né? Arbovírus, artrópode-borne vírus. E a dengue é uma arbovirose, chikungunya, zika. Oropouche é um vírus que foi detectado em 1956, há muito tempo atrás, lá em Trindade e Tobago. Ele se expandiu, praticamente é um vírus na floresta, que faz um ciclo com os animais silvestres, e aí nós tivemos várias epidemias na região amazônica. Me parece que esse indivíduo é um indivíduo que faz viagem constante para o Amazonas, né? E é um vírus que dá sintomas muito semelhantes à dengue, que é praticamente indistinguível, né? Dá dor no corpo, dor muscular, febre. O que diferencia é o transmissor dele. O transmissor desse vírus não é o Aedes, pode até ser, tem descrito já, mas é o Culex. Culex quincks fasciatum é um mosquito que todos vocês conhecem, né? Que é aquele pernilongo, é aquele mosquito que tem os hábitos noturnos, que fica no teu ouvido, todo mundo já viu, que fica zoando no seu ouvido na madrugada, né? Ele tem hábitos noturnos. Esse é o Culex, é um vírus, é o mosquito que transmite a febre oropouche. E tem alguns maruins, que é o que a gente chama de culicoides, é um outro transmissor. Então, é uma virose, né? Tem várias, tem mais de 270 arbovírus catalogados capazes de dar doença aos homens. Então, essa grande alterações climáticas, tudo que está acontecendo, são fatores decisivos para o aumento de casos desses arbovírus. Então, já falamos isso muitas vezes, nos preparemos para isso. Né? Isso vai acontecer. Então, não há nada de ter, não tem vacina, não tem remédio sintomático. Talvez tenhamos muito oropouche aí, que é erroneamente classificado como dengue, né? Mas aí nós vamos precisar de melhorar a qualidade do diagnóstico. Só rapidamente, existe um teste, né, que chama um painel virológico para arbovírus, que detecta vários arbovírus. Infelizmente é caro ainda, nós não temos, mas não é motivo, a princípio, para se preocupar, não, viu, Dri? Não tem risco de surto, né? De uma endemia. Não, a princípio não tem, como eu falei, né? Ele é transmitido por um outro vetor, ele é endêmico na região amazônica, né? Você tem vários casos de epidemia na região amazônica, no Amazonas especificamente, em Roraima, no Acre, mas a princípio não, mas é importante a vigilância, ver só com vigilância, como é que faz um diagnóstico desse? Exame sofisticado que esse cara fez para conseguir identificar. Então a gente precisa melhorar a qualidade do diagnóstico de virose, para o médico não só chegar e falar, o senhor está com uma virose. A gente há de ter esses kits rápidos para falar, o senhor está com uma virose com oropouche, o senhor está com dengue, o senhor está com chikungunya, de uma maneira rápida. Você sabe que já tem esses testezinhos, Dri? Por exemplo, existem esses testezinhos, eu estou mostrando, isso aqui é da minha mulher, que deu positivo. Mas existem esses testezinhos, por exemplo, para malária. Malária tem 2 grandes tipos aqui no Brasil, que é Vivax e falcíparo. E esse teste tem 2 risquinhos. Você põe o sangue e ele marca, ó, falcíparo ou Vivax. Então, nós estamos chegando, esse exame é um exame chamado imunocromatográfico, certamente nós estamos caminhando para melhorar isso, de ter um teste que você ponha lá o suave nasal e ele consiga identificar, talvez, várias variedades desses vírus que circulam. Isso vai melhorar muito o diagnóstico e, certamente, o nosso controle dessas viroses, né? Tem o superchat do Nathan Bastos. Quem tem enfisema deve tomar vacina Covid a cada 6 meses ou a cada ano? É um quadro de comorbidade, a princípio deve ser tomado a cada 6 meses, sim. Esse foi, eu já falei muitas vezes aqui, esse foi o primeiro trabalho meu, publicado, está aí, publicado, é que eu mostro que os anticorpos decaem muito rapidamente. Com 4, 6 meses, principalmente a partir dos 50 anos, eles despencam com 4 meses, por isso essa indicação de fazer a cada 6 meses, principalmente em idosos e quem tem comorbidade. Eu estou só, desculpa rapidinho, estou vendo alguém no chat, depois aqui, Oropouche é o nome dos anos. Oropouche é o nome de uma cidade lá em Trinidad e Tobago, né? Oropouche, onde foi descrito o vírus Oropouche, e eles pegam esse nome, né? Isso é uma tendência, né? Vírus Marburg, vírus Ebola, é o rio Ebola, da localidade onde foi descrito pela primeira vez. Né? E a Joari Carvalho pergunta, e tem vacina no SUS para este reforço anual para Covid todo ano? Não tem essa informação na UBS da cidade, ele diz. Não, é interessante, viu, que isso foi, existe hoje, o governo brasileiro lançou um manual novo, inclusive com essa indicação de vacinação, com todas as regras de vacinação, e o que chama a atenção, viu, Dri, é que isso não foi tão discutido de uma maneira
que, do meu ponto de vista, deveria ser discutido, né? Então, por exemplo, foi lançado esse manual esse ano, que todo mundo, né? Todas as crianças, está no calendário vacinal, está aqui, olha só. Crianças a partir de 6 meses, né? Eles têm que tomar 3 doses da vacina. Tem um frasquinho específico para criança. Tá? Faz parte do calendário vacinal. Além daquela quantidade de vacinas, você tem essa vacina, né? Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses, até 5 anos, né? A partir daí, ela comporta-se como adulto. E dentro dos adultos, a indicação é aquela que eu falei. Para quem tomou já 2 doses, né? O monovalente ou bivalente, ele tem que tomar essa dose, por exemplo, que é uma dose anual para quem é população geral e para indivíduos com comorbidade, por exemplo, pessoas imunocomprometidas, gestantes e puérperas, eles têm que tomar a cada 6 meses uma dose. E a Gilmara pergunta, e os efeitos pós-Covid, quanto tempo duram? Tive há 1 ano e até hoje sinto exaustão. Olha, essa é uma das grandes discussões. Aliás, Covid longa, né? Eu tenho estudado muito, me dedicado a um pouco estudar isso. Aliás, uma coisa sensacional, eu estava procurando até um livro aqui, que não está aqui. Os trabalhos mostram que cerca de 10% das pessoas que têm Covid evoluem para o Covid longo, independente de ter Covid grave. É muito grande. O grande problema que a gente está passando é a correlação do Covid com muitos sintomas que são atribuídos a ele, né? Eu sempre falo, vou cansar de falar, se eu falar assim, Marcos é um chato, mas é um professor, né? Não confundam correlação com causalidade, né? A gente tende a correlacionar as coisas e isso não é causalidade, mas 10% evolui com sintomas que se prolongam por mais de 3 meses, que a gente chama de Covid longo. É importante essa noção. Você sabe que eu estava estudando um pouco isso, e eu achei um livro que é absurdamente sensacional, é incrível, como de um historiador francês, chama-se A História da Fadiga. Não sei se você já viu esse livro, é sensacional. Porque a fadiga é um sintoma clássico na história dos homens, né? E muito do que a gente vê de fadiga, que foi muito descrita na questão da Inglaterra, na Revolução Industrial, os caras trabalhavam 16 horas por dia, né? Você vai atribuir a fadiga. A verdade é muito da fadiga, eu estou falando isso para quê, né? Muitas pessoas estão muito estressadas por excesso de trabalho, por dificuldades financeiras. A gente passou um momento de 2 anos com essa coisa de isolamento. Nós estamos passando muita situação que a gente está vivendo, essa questão da ascensão do fascismo. Qualquer cidadão de bem pensa nisso, estressa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado de não criar uma falsa correlação, né, de causalidade onde ela não existe. Só estou dizendo isso porque... Agora, os dados mostram que quem tomou vacina, a incidência de Covid longo que tem é infinita menor, é de 1 a 3%, enquanto quem pega Covid é maior que 10%, por isso a importância da vacinação, né, Adri? Gente, e ainda a gente vê a campanha anti-vax aí entre os bolsonaristas superativa, né? Não sei se foi nas redes ainda, né? Porque muito, continua muito. Eu me lembro na época da Covid mesmo, que se mandava tomar cloroquina, vocês lembram, né? Isso. A gente, nos grupos, usava uma contraofensiva que era a seguinte, Caseiro, olha que interessante. Como você sabe, eu sou um fã do Che Guevara, e na campanha do Congo, quando o Che foi para o Congo, ele contraiu malária. E o remédio para malária é a cloroquina. E eu perguntava, vocês vão querer tomar o mesmo remédio que o Che Guevara tomou? Bem legal. Eu vou até, estou preparando um negócio, eu vou ver se eu consigo, vou mandar para a Adri, é legal se ela conseguir pôr isso aqui, que é tão interessante só para as pessoas entenderem rapidamente o significado de vacina. Rapidamente. Mas eu queria aproveitar essa tua deixa que você falou do Congo, nosso querido grande Ernesto Che Guevara, esse cara é universal, esteve lá, inclusive, né? Essa discussão que está em tona, que está se falando de genocídio, holocausto e tal, né? É inacreditável a hipocrisia do ser humano, mas eu acho que estão acordando, né? A própria
essas televisonas grandes estão acordando para o que está acontecendo, que é inacreditável, né? Mas a história da humanidade é a história do genocídio. É bem legal esse quadrinho, viu? Sabe por quê? Olha só, vacinas, olha que interessante, isso é o bolsonarista falando lá. Vacinas são maléficas e inúteis. Nunca tomei vacina e nunca deixei meus filhos serem vacinados. Mas mesmo assim, nós nunca pegamos essa doença. Então está lá o verdinho, o gênio não vacinado, e em volta dele as pessoas que foram vacinadas, e os caras. Então, esse gênio não vacinado, que nunca. Ele está sendo protegido por aqueles que. Isso chama-se imunidade coletiva, né? Esse é o gênio. É o gênio que nunca pegou. Porque as pessoas que estão fazendo a coisa certa estão protegendo esses absurdos idiotas disso, né? Isso chama-se imunidade coletiva, proteção coletiva. É uma proteção indireta daqueles que eventualmente não tomaram a vacina ou eventualmente não teve pega vacinal. Mas é bem instrutivo esse quadrinho bem simples, né? Tá lá o verdinho, é o gênio. Né? Bem sensacional. Mas o Felipe estava falando, é bem legal, né? O gênio não vacinado que está sendo protegido pelos vacinados. Isso é imunidade coletiva, né? Quer dizer, esse entendimento que esses caras não... Fechou com chave de ouro, Caseiro. Não podia praticamente um meme, né? É um meme. Se eu tivesse isso, tinha colocado no quadro. Pô, vai lá, já prepara esse aí, porque é legal, é o gênio não vacinado, que os outros que fazem tudo certinho estão protegendo esse absurdo idiota. Mas você sabe, eu digo, Felipe, que o problema é ignorância. Isso nós temos claro, mas quando a gente fala isso, a gente tem que ampliar essa ideia, sabe por quê? Porque se nós tivéssemos espero que isso não aconteça, ainda que as condições para isso existam, uma epidemia de febre amarela urbana seria uma catástrofe. A febre amarela mata 60% das pessoas, é uma doença gravíssima. E aí eu queria ver esses antivax falar, eu não vou tomar a vacina, né? A Covid matou 1%, 1,5% só. Porque assim, eles falam, putz, mas matou... Porque ela infectou todo mundo. Agora, você imagina uma doença com mortalidade de 60%, eu queria ver se os antivax já falam, não vou tomar, assim como esses inúteis, né, que, veja, a poliomielite, uma doença que deixa as pessoas na cadeira de roda. Essa vacina acabou com isso. É inacreditável, não há outra, né? Nós tivemos, eu falo sempre, o presidente Roosevelt teve poliomielite, andava de cadeira de roda, ele não queria expor isso, mas naquele ano que ele pegou, 60 mil americanos pegaram poliomielite. Então a vacina acabou com a poliomielite nos Estados Unidos, acabou com a poliomielite no mundo. Então se vem um cara ainda falar contra a vacina, aí é de lascar, é falta realmente de a gente perder tempo com esses caras, que realmente é muito difícil. Mas eu só queria falar a última coisa, que é uma recomendação que você comentou dos grandes genocídios, né, Felipe? Eu estava te ouvindo aqui, que é a história. Nós não podemos esquecer do maior genocida, do meu ponto de vista, da história. Eu falo sempre dele, porque faz parte aí da minha livre docência que eu estou trabalhando, que eu acho que o HIV tem muito a ver com a disseminação do HIV na África, de onde ele surgiu, por conta dessa colonização equivocada, é o Joseph Conrad, quando escreveu O Coração das Trevas, né, onde foi uma voz solitária, junto com o Mark Twain e uns 2, 3 caras, que começaram a gritar pelo genocídio que estava acontecendo na África, pela colonização do Congo belga, por o maior genocida da história, chamado Rei Leopoldo II, o maior genocida da história. Cortava os braços, as mãos das pessoas que não traziam a quantidade de borracha que ele buscava, né? E mal se fala, né, em Leopoldo II, nesses genocidas que a história produziu, e que, na verdade, isso foi denunciado amplamente através da literatura. Hoje a gente está vendo isso, a gente está vendo 100 pessoas morreram atrás de comida, um tiro, e, na verdade, as pessoas continuam com esse discurso. Eu espero, viu, Felipe, André, que isso seja o nosso grande trunfo para as pessoas entenderem o que esses caras da extrema-direita, né, estão fazendo em desconsiderar essa atitude de Israel nesse momento. Então, me somo a vocês nesse grave momento, né, do genocídio sendo transmitido em tempo real, e as pessoas absurdamente dormindo para essa triste realidade. Então, eu me solidarizo com todos os palestinos, né, o tempo integral, por essa
matança absurda que está acontecendo lá. E é o presidente Lula, que é o único que teve a coragem de falar na cara as coisas chamadas pelo seu nome. Genocídio. É isso que está acontecendo lá. Genocídio. Pronto, só isso. Muito bem, Caseiro. Muito obrigada aqui. É isso, Caseirão toda sexta aqui esclarecendo para a gente as questões de saúde, respondendo as perguntas da comunidade. Um bom fim de semana. Que bom que já negativou, né, Caseiro? Então, novo já. Pode sair aí. Beijão, Caseiro. Obrigado, obrigada, viu? Um beijo, Drio. Um beijo em você, em todos aí na casa. Vai, tchau. E a nossa querida comunidade, a gente vai conversando. Um beijo em todos. Fiquem bem. Beijo, tchau, tchau.